regimentalmente, nós temos que fazer a aprovação da ata da nossa última reunião, né? A Indira providenciou, aí já vamos pontuar isso nesse momento, né? Que a Indira, ela pediu para ser afastada dessa função dentro do conselho, de ser a secretária das reuniões, né? Que, de acordo com o que aconteceu lá inicialmente na nossa posse, né? Então, o segundo secretário é o Nilson Serasa, que passaria a assumir as funções hoje da Indira para poder fazer o registro das nossas reuniões. Aí eu não sei, a Rosali depois ou agora, se puder interferir, se o Nilson está aí junto contigo, se ele vai acompanhar de alguma forma, se ele está ciente dessa demanda, se é possível ou como é que vocês acham que dá para a gente gerenciar isso de alguma forma. Boa tarde a todos. Eu falei mais ou menos por cima para ele. Ele falou que ia entrar na reunião, não sei se ele vai conseguir hoje, mas possivelmente ele entre. Eu já não sei, ele não chegou a me dar uma resposta não, mas independente da resposta dele, o senhor vai ter que adicionar um outro secretário da sociedade civil, que tem que ficar a paridade, né? E dependente da referente à ata, depois eu falo com ele, mas aí é, Então, ele tá porque. chegando aqui, eu já vou falar com ele e a gente já se fala. Tá bom, Só um minuto. tá, beleza. Bom, Indira, você gostaria de fazer a leitura da ata? Oi, João, Aí faço eu, sim. aí eu posso parar o compartilhamento e você pode compartilhar a partir daí. Já fica registrado, né? Tá ótimo. Bom, aqui eu encaminhei pelo grupo do WhatsApp para todos a versão da ata. A única observação, por enquanto, foi do Silvio, que eu acrescentei aqui o nome dele já na lista de presença. Então, o restante segue igual. Eu vou fazer a leitura. Aos 31 dias de março de 2022, às 14 horas, por meio do aplicativo Google Meet e também com alguns membros presencialmente na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sendo então em formato híbrido, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Francisco Morato. Estiveram presentes os conselheiros Sr. João Matias, presidente do Conselho, Sra. Ivanete Maria de Oliveira Costa, Sra. Indira Pérez de Aragão Silva, Sr. Williams Pereira da Silva, Sra. Renata Patrícia Alves Silva, da Secretaria de Educação e vice-presidente do CMMA, a Sra. Rosali Teixeira de Jesus, da Coordenadoria do Meio Ambiente, a Sra. Mara Salustiano Oliveira Bispo, Sra. Priscila Ramalho de Souza, Sr. Gabriel de Oliveira Silva, Sr. Silvio Leandro da Silva Júnior, representante do SAMI, e participaram da reunião também o Sr. Túlio Queijo de Lima, engenheiro ambiental e representante do Núcleo de Pesquisa em Resíduos Sólidos, NEPER, da Escola de Engenharia de São Carlos, o vereador Sr. Aguinaldo Vidal dos Santos Vidal, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente. Estiveram presentes como membros da sociedade civil o Sr. Renato Azevedo Marques, Sr. Fernando Gomes do Nascimento, Sr. João Pedro de Oliveira Souza, Sr. Antônio Aparecido Sebastião, Sr. Givaldo Nascimento Pereira e Sr. Newton Souza. O presidente do Conselho, Sr. João Matias Santos, iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes e deu abertura à pauta. O convidado, Sr. Túlio Queijo de Lima, do NEPER, realizou uma apresentação sobre o tema Boas Práticas para o Planejamento, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Resíduos da Construção Civil, a qual podemos destacar os conceitos a seguir. Primeiro, entende-se por resíduo sólido todo material,
substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, segundo o Decreto 7.404 de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei 12.305 de 2010. Rejeitos são resíduos sólidos que não podem mais ser reutilizados, reaproveitados, reciclados e não têm valor econômico, sendo então destinados ao aterro sanitário. Existem resíduos que são de responsabilidade do poder público, outras de responsabilidade do gerador. É responsabilidade do poder público gerenciar os resíduos provenientes de limpeza urbana, domiciliares e construção civil, bem como a normatização e fiscalização do descarte irregular pela população ou empresas. A ordem de prioridade da gestão integrada de resíduos sólidos, artigo 9 da PNRS, deve idealmente ocorrer da seguinte forma: primeiro, não geração; segundo, redução; terceiro, reutilização; quarto, reciclagem; quinto, tratamento; e sexto e último, destinação correta dos rejeitos. O Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, PMGIRS, é indispensável para que o município faça o levantamento técnico e diagnóstico da situação atual, desenvolvendo então um prognóstico e planejamento estratégico a longo prazo, horizonte de 20 anos, para o gerenciamento dos resíduos gerados na cidade, contando também com a participação e controle social. O PMGIRS é também condição necessária para que o município tenha acesso a recursos da União destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Exemplos de medidas que podem ser aplicadas para a gestão de resíduos sólidos urbanos: Central Municipal de Resíduos, unidades de manejo de galhos e madeiras, biometanização, compostagem industrial e incentivo à compostagem domiciliar. A exemplo foi citado o caso do município de São José do Rio Preto, que em um levantamento feito no ano de 1997 diagnosticou 1.431 pontos críticos de descarte irregular de resíduos e 17 áreas de botaforas. Ações tomadas para o controle da problemática: elaboração do programa de gerenciamento em 2001, criação de pontos de apoio provisório de entrega voluntária de resíduos pelos munícipes em 2002, que posteriormente evoluíram de forma mais estruturada, contando com 15 unidades de apoio entre 2003 e 2004. No ano de 2005 foi criada a Central Municipal de Triagem e Reciclagem, usina, fábrica de artefatos, onde os resíduos da construção civil são tratados e transformados em brita, possibilitando a fabricação própria de artefatos de concreto, como calçamentos, tubulações de esgoto, bancos, dentre outros, que são usados na estrutura urbana e gerando economia ao poder público, que não precisa mais comprar esses itens. Modernização na gestão com monitoramento por câmeras e uso de drones, identificando e penalizando o descarte irregular, trazendo a arrecadação de recursos provenientes das multas e resultando em 90% na redução das ocorrências. Educação ambiental aplicada amplamente aos munícipes de todas as idades. Após o término da apresentação, foi aberta a fala para os demais participantes, ao que o Sr. Williams Pereira da Silva reforça a necessidade de fiscalização do descarte irregular com o uso de câmeras de monitoramento e drones, que podem também capturar outras infrações diversas. O vereador Aguinaldo Vidali comenta sobre a instituição da primeira cooperativa de catadores e recicladores do município de Francisco Morato, a Cooper Unidos, que já registra a marca de 62 toneladas de materiais recebidos. Comentou também sobre a Lei da Taxa do Lixo, Lei Municipal Complementar 345, de 14 de julho de 2021, que pode possibilitar a regularização de um centro de triagem de resíduos. Outros assuntos, com a palavra o Sr. Renato Azevedo Marques, membro da comunidade civil, representando os trabalhadores de caçamba de entulho e de terraplanagem, menciona que houve uma ocorrência com um trabalhador nesta mesma data,
mas não relatou o que ocorreu de fato nesse episódio. Abordou sobre a dificuldade sofrida por esses trabalhadores referente à destinação dos resíduos coletados pelas caçambas e pela terraplanagem, devido não haver no município um local adequado e que vem buscando soluções junto ao poder público. Relata que, devido à falta de local estruturado para a destinação correta dos resíduos, os mesmos acabam sendo descartados de forma irregular. O presidente, Sr. João Matias Santos, relata ter conhecimento da situação de descarte incorreto dos resíduos provenientes da construção civil, coletados pela caçamba de entulho e terraplanagem, afirmando já ter alertado o poder público sobre esta irregularidade e falta de estrutura municipal. Observa também que a conselheira suplente, Priscila Ramalho de Souza, que também faz parte desse grupo de trabalhadores, não havia até então comparecido às reuniões ordinárias anteriores para trazer a problemática do setor para discussão no Conselho. Com a palavra, o Sr. Antônio Aparecido Sebastião, Sr. Newton Souza e Sr. Givaldo Nascimento Pereira reforça a fala do Sr. Renato Azevedo Marques sobre a dificuldade de trabalhar no município com resíduos da construção civil. O vereador Aguinaldo Vidali aponta a necessidade de plenárias junto à Câmara Municipal para melhor entendimento das demandas referentes aos resíduos da construção civil e tomada de providências. O presidente, João Matias Santos, indica também a necessidade de uma reunião extraordinária do Conselho para melhor aprofundamento sobre a temática. Por último, realizada a leitura na íntegra da ata da reunião ocorrida no dia 24 de fevereiro, sendo então aprovada e encaminhada para a publicação oficial. O presidente, Sr. João Matias, observou sobre o novo organograma adotado pela Prefeitura, que modificou o setor de alguns funcionários que são membros do Conselho, havendo a necessidade de convocação de novos membros para substituí-los. O item da pauta que trataria sobre o papel do Conselho e dos conselheiros será abordado na próxima reunião ordinária. Comentado pela senhora Rosali Teixeira de Jesus, que as datas das próximas reuniões ordinárias do Conselho passarão a ser divulgadas nas redes sociais da Prefeitura. Os membros da sociedade civil que queiram participar devem agendar junto à coordenadoria, sugerindo também que seja organizada alguma ação referente ao mês do meio ambiente, que ocorre em abril. Nada mais a informar, eu dou por encerrado o registro dessa reunião. Alguém gostaria de fazer algum apontamento, alguma correção? Bom dia, mês de meio ambiente é junho. Ah, então, corrigindo agora. Então, aí ó, eu já ia dizer que nós já estávamos atrasados, porque já que foi em abril, abril já está acabando. Né? Dia Mundial do Meio Ambiente é 5 de junho. Aí o mês inteiro se abre para fazer alguma ação, alguma comemoração no sentido. Ah, então, perfeito. Corrigido aqui em junho. Tá. Então, Indira, muito obrigado então pela leitura, né? Fica aberto para se tiver alguém que queira acrescentar algo, né, ou questionar algo que foi colocado, né? Eu creio que a Indira descreveu, né, muito mais do que fielmente as coisas que aconteceram na reunião e os apontamentos que foram colocados, né? Inclusive com um registro muito bem delimitado do que o Túlio Queijo falou, né? Que é importante que a gente tenha esse registro. Então eu coloco em regime de votação, né, se todos estiverem de acordo, que a ata da 8ª reunião ordinária do Conselho Municipal, né, que aconteceu no dia 24 de março, não, no dia 31 de março, perdão, no dia 31 de março, que ela se encontra aprovada se ninguém tiver nenhum óbice para a questão. Bom, então, aprovada a nossa ata da 8ª reunião. Então, seguindo na pauta, eu vou passar a compartilhar de novo, viu, Indira, a nossa pauta. Vou parar aqui. Aí deixa eu só acertar aqui os ponteiros com a minha máquina. Presidente, eu vou sair um pouquinho aqui pelo celular, vou entrar pelo notebook, porque eu vou precisar fazer a apresentação do... Tá ok, pode ficar à vontade. Eu só vou colocar a nossa pauta aqui e dar seguimento na pauta. Peraí. Compartilhar uma janela.
Essa aqui. Bom, então todos estão vendo a pauta? Sim, professor. Então, muito bem. Então, seguindo a pauta, nós já fizemos então a aprovação da nossa ata, né? Da 8ª reunião, e temos essa discussão que ficou da pauta da última reunião, que não deu tempo, né, de executar, que é a questão do papel do conselho e dos conselheiros, né? Esse item da pauta especificamente, a Rosali trouxe, né, para que a gente retomasse essas discussões, para entender qual é o papel nosso, né, enquanto instituição e enquanto membro do conselho, né, cada um de nós, para poder trazer. Mas aí vamos aguardar ela entrar. Ela já entrou? Não, porque eu não estou conseguindo ver vocês, porque eu fico olhando só a minha tela, tá? E aí acaba, se eu transmito daqui de outra forma, fica ruim. Então, o que acontece? Aí eu gostaria que a Rosali, ela se posicionasse, né, de qual foi, se ela viu alguma dificuldade. Eu até tinha perguntado para ela se existia alguma razão específica, né, ou ter alguma falta que ela tenha percebido de um de nós ou de todos nós, que ela quisesse apontar para a gente poder corrigir, né? Ela falou que não, que era apenas para a gente realmente retomar essa questão do papel do conselho e dos conselheiros, tá? A Rosali já conseguiu entrar? Não, né? Bom. Ainda não aparece ela aqui. Então a gente pode pular esse item da pauta, esperar ela entrar para eu poder perguntar especificamente para ela, porque ela gerou essa demanda. E eu tinha compartilhado, tenho ainda, né? E aí se alguém aqui não tiver, né? Nós temos o nosso regimento que já foi aprovado, né? O regimento é aprovado, mas ele pode a qualquer momento ser modificado por um item, alguém apresenta uma justificativa, olha, não consta isso no nosso regimento, mas eu gostaria de incluir. Então nós fazemos a aprovação desse novo item, ou de um novo artigo, ou qualquer coisa do gênero, alguma demanda que o Conselho tenha que atender, que não estava prevista naquele regimento inicialmente, que nós, vamos dizer assim, nós usamos, certo, da prerrogativa que hoje, pela internet, você tem uma série de atuações e nós pegamos as resoluções, ou pelo menos os itens que eles colocam no funcionamento dos conselhos, né, dos municípios, inclusive alguns municípios que a gente tomou como referência, né, porque são dados como referência no município Verde Azul, né, outros programas do governo estadual, e inclusive o regimento do Conselho Estadual foi usado como referência para a construção do nosso próprio regimento, né. Alguns itens ipsis literis do jeito que está lá, porque não tem por que você querer ficar reinventando a roda, e eu não sou um jurista, ninguém, né, nós não temos um advogado de plantão para ficar criando esses itens de pauta e tal, mas que com certeza em outros momentos eles fizeram, né, alguém colocou e as situações realmente fazem sentido, né, faz parte da organização do Conselho. Nós somos um órgão aqui deliberativo e consultivo de acordo com o que está no nosso regimento, então para deixar muito bem claro para todos. Nós, então, podemos propor algumas ações, mas nós não fazemos a ação, certo? Isso é outra coisa. Eu creio que em algum momento houve... agora, por exemplo, no item da pauta, nós vamos esperar acontecer e depois eu me coloco com relação a isso. Nós podemos participar como cidadãos voluntariamente de qualquer ação que a prefeitura, hoje o que não é mais coordenadoria, que hoje se chama... como é que é? Agora tem um outro nome, né, Rosali? Não é mais coordenadoria, como chama vocês Departamento agora? de Meio Ambiente. O Departamento de Meio Ambiente. Então, olha, Rosali, então para colocar você a par, enquanto você estava se arrumando aí, eu estava falando sobre essa questão do papel do conselheiro que você trouxe do conselheiro e do conselho que você trouxe como uma demanda para a nossa pauta da última reunião, que nós não conseguimos dar conta. E eu estava pontuando algumas coisas acerca do que está no nosso regimento e como ele foi construído, tá? E aí eu falei, aí se eu tiver equivocado você pode me corrigir, não tem nenhum problema, que eu falei para os presentes aqui que você trouxe a demanda e eu perguntei para você particularmente se existia alguma falta que você tivesse notado no conselho ou em alguns de nós ou em todos que você gostaria de apontar. E você naquela ocasião me disse que não havia nada, era apenas para a gente poder estar clarificando e deixando bem claro quais eram os papéis, certo? E aí, Sim, se você... correto.
Tá, e se você quiser falar sobre esse ponto, alguma coisa que você gostaria de trazer à luz para os conselheiros aqui, agora nesse momento, você pode ficar à vontade, você tem a fala nesse momento. Tá. Na verdade, eu gostaria de falar, eu e o Nilson do Departamento de Meio Ambiente, a gente somos membros, quer dizer, o Nilson, eu já conversei com ele, presidente, e ele falou que tudo bem que ele fica responsável pela ata para estar fazendo e estar compartilhando com os demais, tá bom? Perfeito. Só para ficar claro para todos os membros que assim, as responsabilidades, o que eu falo assim, todos somos responsáveis, mas assim, as responsabilidades para o encaminhamento de documentos, de acompanhamento de se está sendo publicado ou não, primeiramente o presidente, segundo lugar a vice-presidente, e assim o secretário, primeiro secretário e segundo secretário. E o último caso, que a gente não sabe o que pode acontecer, de repente todo mundo tem algum compromisso e não conseguiu, mas sempre tem que ter uma comunicação entre um e outro. Se o presidente não conseguir fazer alguma demanda, ele comunica a vice-presidente, se a vice-presidente vai que concilia também de ter alguma demanda, pede para o primeiro secretário, e assim sucessivamente, né? Porque Perfeito. assim, o entendimento, às vezes, de algumas perguntas que são feitas para mim, fica parecendo que o Departamento de Meio Ambiente ele é responsável pelo conselho, e não. O conselho ele é um conselho deliberativo. A gente do meio ambiente, a gente é membro indicado pela Secretaria de Obras, né? Só para ficar claro para todos os membros essas situações, porque às vezes não depende de nós, do Departamento de Meio Ambiente, algumas situações de Tá. resposta. Tudo que a gente precisar dentro do conselho, a gente vai documentar e encaminhar. Perfeito. Perfeito. Rosali, eu acho perfeito essa sua fala, né? E você tem mais algo para colocar com relação a isso? Fica à vontade para nós seguirmos Não adiante. só a gente vai ter que agora, ou as pessoas da sociedade civil se candidata a segundo secretário, já que aí o Nilson passou a ser o primeiro secretário, ou o próprio presidente vai definir quem vai ser o secretário, porque vai ter que ter o primeiro e o Então, segundo. hoje nós temos aqui, nós temos mais dois, tem eu, né, como representante da sociedade civil, tem a Priscila Ramalho, né, que participou também da última reunião, que está aqui, e tem a dona Ivanete, que está em todas as reuniões, né. A Priscila, eu não sei como está a demanda dela, se ela conseguiria atender. Mas antes de tudo, como a dona Ivanete ela está sempre em todas as reuniões, eu vou perguntar à dona Ivanete primeiro e depois, na recusa, né, então sugerir que a Priscila assuma essa posição. Dona Ivanete, a senhora pode assumir a posição de segunda secretária do nosso conselho? Ou, Indira, você gostaria de ficar nessa posição de segunda secretária, no caso, né? Porque aí você deixaria de assumir essa posição de, é, de ser responsável pela escrita da ata e ficaria como vamos dizer assim, um coringa na manga se algo acontecer. Então, né, Indira se posiciona primeiro, a dona Ivanete depois, pode ficar à vontade. Sim, João, eu concordo de inverter. Eu posso ficar como suporte do Newton se ele precisar de qualquer apoio, a não ser que a Ivanete ou outro membro do conselho queira ficar na posição, senão por mim não tem problema. Tá, perfeito. É porque a situação da Indira pedir para sair da posição de primeira secretária é porque ela está com uma dificuldade particular, né? Lá de um problema doente, familiar e tudo mais, que não está dando a ela o tempo necessário para ela conseguir fazer isso de maneira muito, que ela faz com uma responsabilidade muito grande, então por isso que ela pediu isso, né? Então, dona Ivanete, se a senhora quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Na sequência também a Priscila pode se posicionar, se quiser. Ô, presidente, não, pode deixar a Andira, fique à vontade, Andira, tá bom? Eu não iria dar conta nesse momento também de ficar como secretário. Eu também tenho uma demanda aqui grande com outras coisas que nesse momento ia precisar de um tempo e eu também não posso. Perfeito, obrigado. Priscila? Por mim também, tudo bem. Tá, Não tem perfeito. problema nenhum. Priscila, Se precisar de alguma ajuda, eu tô aqui para ajudar. perfeito, muito obrigado, viu? Bom,
Então, com relação a isso, com esse item da pauta, eu acho que ficou bem claro. Aí eu só gostaria de esclarecer algumas coisas. A gente acaba se posicionando de alguma maneira, viu, Rosalie? Que como vocês fazem parte do poder público diretamente, né? Eu sei que vocês têm a interlocução e, de repente, os caminhos, né, já conhecidos ou direciona-se para tal lugar que é mais... Então a gente fala como se vocês realmente fossem responsáveis, né? Mas não colocando a carga de que tudo vocês são, né, que teriam que dar conta de resolver, porque a gente sabe que a estrutura administrativa ela é grande, tanto que o nosso próximo item da pauta é essa questão das mudanças, né, na estrutura administrativa da prefeitura, que nós gostaríamos de compreender, né, algumas coisas, né, e vamos assim, ó, do ponto de vista, né, e aí eu vou falar uma coisa que também foi outra conversa que eu tive particularmente com a Rosalie, que no momento em que ela me corrigiu, né, na última pauta em que eu coloquei Coordenadoria do Meio Ambiente, ela diz, olha, não somos mais a coordenadoria, nós somos agora o Departamento de Meio Ambiente, né? Aí quando acontecem essas mudanças de nomenclatura, né, eu com a experiência que tenho, não muita, mas alguma, eu sei que acontecem modificação de postura de comando, certo? Né? De repente de cargos, né? Até de responsabilidades, que isso é o que é uma reestruturação administrativa, né? E eu perguntei para ela se do ponto de vista da coordenadoria, que passou a ser departamento, se isso era uma mudança ruim ou boa, né? E a Rosalie, ela foi bem precisa dizer, olha, não, para mim é uma mudança boa, porque agora está bem definido os papéis e tal, apesar que internamente toda mudança acaba tendo um processo, e eles ainda estão nesse processo de acomodação, de entender, né, o que cada um agora, dentro da sua nova designação, vai assumir como papel administrativo, né? Então, foi essa conversa. E a gente gostaria de compreender isso, e aí para o nosso conselho, no que isso influi, né? Influi que nós perdemos 2 membros, né, que faziam parte aqui um membro, né? Um membro efetivo, que era o Wanderson, né? E outro que era o seu suplente, que era o Tom, né? Tanto um quanto o outro, eles passaram a exercer outros cargos noutra secretaria, né, pelo que eu consegui compreender, o que dificultava a participação deles do Conselho do Meio Ambiente, porque eles estavam aqui representando a SMADES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, né, se eu não me enganar aqui na nomenclatura. Aí, então, eles saíram. Eu deixei eles muito à vontade, no sentido de que, como o Tom e o Wanderson, nós constituímos uma Câmara Técnica que, inclusive, discutia mais profundamente essa questão dos resíduos sólidos, né? E trouxemos as empresas e tal, etc., e encaminhamos, inclusive, a ata dessa reunião, ou o registro dessa reunião, para ser publicado, né? Se eu não encaminhei, eu vou verificar lá, mas eu tenho quase certeza que eu encaminhei. Inclusive com a apresentação das empresas, né? Que tiveram na nossa primeira e única reunião que aconteceu da Câmara. E como os dois saíram, e eles não me disseram, eu disse assim, olha, se vocês não forem participar, então vocês me digam se vocês também não vão participar mais da Câmara. Se vocês não vão participar mais, então aí nós temos que constituir outros 2 ou 3 membros, quem quiser fazer parte. Aí, nesse caso, a Priscila Ramalho aqui é a mais indicada, porque você é uma representante desse setor, inclusive na parte do que diz respeito ao resíduo da construção civil. E aí nós precisávamos de mais um membro. Então aí vamos dizer, Priscila, você não está nem convidada, você está convocada a integrar essa comissão, certo? Para nós podermos fazer a reunião. É lógico que eu comunico para você com antecedência, certo? Quais são os trâmites, assim que a gente conseguir compor, né? Independentemente do Tom e o Wanderson, que eles não formalizaram o pedido deles de desligamento da comissão, certo? Mas o Tom, por exemplo, ele saiu do grupo, certo? Do Conselho do Meio Ambiente. Então eu entendi aquilo como dizer assim, olha, eu já não faço mais parte desse tipo de coisa, porque eu estou cuidando de outras coisas, eu sei que dentro mas eu vou conversar com ele particularmente sobre isso, tanto com ele quanto com o Wanderson. Aí eu dou o retorno para vocês pelo grupo, como vai ser, né? Mas a Priscila está mais do que convocada, certo? Para essa Câmara, para poder, inclusive, compreender como é que a gente está encaminhando as discussões nesse sentido aqui no município, que afeta diretamente o segmento que ela representa, tá? Então, com relação às mudanças administrativas, eram isso, né? Basicamente, que a gente tinha a falar.
Aí a Rosali, que está mais interna, né, dentro da prefeitura, se quiser fazer alguma observação sobre essa questão da reestruturação administrativa do município, também pode ficar à vontade, você tem o espaço de fala. Então, na verdade, as coisas ainda estão se ajustando, né? Mas, assim, o que pauta mais aqui no setor de meio ambiente foi a divisão que o meio ambiente não é responsável mais pelos resíduos, tem um departamento que ficou responsável. Então, como a gente trabalha muito essa parte de resíduo, é importante o Conselho estar sabendo que os resíduos agora é competência da diretoria, Departamento de Serviços Urbanos, que é outro diretor, não é o Nilson. Então nós gostaríamos, então, de aproveitando isso, viu, Rosali, perdão, de solicitar que alguém desse departamento venha compor, ou pelo menos o conselho, ou que venha participar da Câmara. Então, o ideal é fazer um documento e encaminhar para o Departamento de Obras solicitando. Eu vou mandar para obras isso. Isso. Esse O novo departamento está departamento, dentro de obras. esse novo departamento também fica dentro da Secretaria de Obras. Sim, Tá jurisdicionado. Tá bem. sim. Então, é mais uma coisa, e aí eu vou fazer isso de uma maneira bastante metódica, que eu vou resgatar algumas coisas que ficaram ainda por ser deflagrados como documento, Sim. e eu vou produzir esse documento e vou pedir o auxílio da Renata Patrícia, porque eu vou encaminhar para ela e vou pedir para ela protocolar, tá? Que eu já tinha Correto. solicitado e ela me disse que ela estava de acordo. A Renata, ela entrou aqui, mas ela saiu, ou caiu por algum motivo de conexão, não sei. Ela entrou e saiu, tá? Então, mas em outro momento, inclusive na reunião, eu perguntei para ela, ela se colocou a favor. Não sei se hoje, né, porque como houve a reestruturação, pode ser que ela tenha outras demandas, mas aí eu converso também particularmente com ela e verifico se ela ainda pode me atender com relação a isso, tá? Entendi. Então, aí as coisas vão acontecendo. Tá. Porque, pelo menos agora, é que a lei é enorme, né? A gente vai ter que ir vendo aos poucos, conforme for surgindo as demandas, a gente entra na lei para ver quem responde o quê. Mas, assim, como o nosso conselho é do meio ambiente, provavelmente ficará com o departamento de meio ambiente e esse departamento de serviços urbanos. Talvez se estenda a vigilância, alguma coisa assim, mas eu creio que vai ficar nessas duas demandas. Dentro do organograma, que eu já tive a oportunidade de olhar lá nessa nova reestruturação, nós temos a Secretaria, o Conselho do Meio Ambiente e aí os departamentos. Então, todos os departamentos que fazem parte da Secretaria de Obras, certo? Eles obrigatoriamente têm que ter o componente ou pelo menos fazer uma reportagem no que diz respeito aos projetos ou uma solicitação ao Conselho para poder emitir algum parecer ou ter pelo menos alguma publicidade nas ações, né, através desse meio. Pelo menos é o que eu compreendi do organograma do jeito que ele está. Tá? Eu também, agora eu preciso só ler o que diz nas diretrizes certinhas, porque no organograma, pelo entendimento, é esse também. Sim. Eu só preciso ler na escrita lá mesmo como que ficou. Tá, perfeito. Rosalinda, continua você com a fala, porque o nosso próximo item foi você que sugeriu que eu incluísse na pauta, e aí eu não tenho o domínio do controle. Não, e tem esse uso de solo, quem que incluiu? Esse fui eu. Ah, sim, perdão, esse foi eu que incluí. Ah. Mas eu coloquei isso, eu esqueci desse detalhe, ainda bem que você está aí bem atenta, né? Então ainda ficou faltando esse, né? Então, o uso do solo e do município, parcelamento e áreas de preservação. O que eu gostaria de pontuar aqui para que nós estudássemos e compreendêssemos, né? Isso surgiu a partir da denúncia que você já conhece lá do Williams, né, que ele colocou, infelizmente hoje ele não está participando da reunião, mas eu e a dona Ivanete, nós empreendemos o esforço de ir lá, né, até a localidade para poder compreender. Nós não conseguimos fazer a visita na área, porque é uma área grande, tem uma parte arborizada, tem que pular um córrego, não sei do que, então nós não fizemos a visita. Mas na conversa que nós tivemos, né, então nós fizemos essa reunião, surgiu as ideias da gente poder estar verificando. Então, algumas coisas, né? E aí vocês que estão no poder público têm mais, ou vai aportar isso como conhecimento para nós fazermos com esclarecimento, ou apontar para a gente, tal legislação, aquilo que vocês tiverem como respaldo, para nós podermos entender. Dentro das reuniões que eu já tive a oportunidade de participar na prefeitura, inclusive acho que foi o Nilson Serasa mesmo que falou numa delas, que, por exemplo, estavam proibidos, não sei se ainda continua nesse sentido, os desmembramentos de área no município, certo?
Aí se eu estiver enganado com isso, vocês podem me corrigir sem nenhum problema. Então foi dito isso numa fala um pouco anterior aí, ainda lá no início da constituição do nosso conselho. Então, pensando sobre essa ótica de que os desmembramentos de áreas, eles estão proibidos, né? A gente sabe que quem tem áreas muito grandes, certo? Acaba dando uma de João sem braço, eu vou usar essa expressão mesmo, né? Mesmo apesar do meu nome ser João, certo? O cara pega, ele tem uma área grande, não existe possibilidade de fazer divisão no município, certo? Aí o que o cara faz? Ele começa a fazer loteamentos irregulares, né? É como se alguém invadisse, não sei do que tal, que provavelmente, não estou dizendo, né, não estou fazendo uma acusação, mas são situações que nós já vimos acontecer historicamente, entendeu? No município de São Paulo eu tenho conhecimento de coisas desse tipo que aconteceram numa região que é uma região de manancial, né? Que estava sob análise, certo, de uma comissão parlamentar, não sei do que tal, virou um processo do tamanho do mundo e tal, né? Aqui no nosso município a gente não foge muito disso, né? E infelizmente as pessoas podem ter essa atitude. Olha, eu tenho uma área, né, enorme aqui, que do ponto de vista né, eu não consigo legalizar, né, fazer um licenciamento da área para eu poder fazer um desmembramento, e aí o camarada loteia de maneira irregular, sei lá, né? Então não sei, certo? O que está acontecendo lá na região, ele é afeito ao meio ambiente. Por que é afeito ao meio ambiente? Porque qualquer alteração na área do município, certo, de novos loteamentos, certo, de outros projetos, etc. tal, eles afetam de alguma maneira, né, o ambiente como um todo, certo? O ambiente de trânsito das pessoas, o ambiente dos animais, né, tal. Então, eu creio que nós devemos trazer isso como fazer um estudo, é claro, porque nós não podemos falar de maneira cega, né? Não podemos falar de maneira cega. Mas vamos procurar aportar esse conhecimento para entendermos. Primeiro, na legislação do nosso município não é permitido mesmo fazer desdobro. Então, se não é permitido mais mesmo fazer desdobro, qualquer área que eventualmente esteja sendo ocupada, né, que você vê fazendo os caras colocando piquete e tal, não sei do que, então está feita de maneira irregular, a não ser que ela já tenha sido licenciada antes, né? Então, e nós, do Conselho, nós denunciamos isso, nós não fiscalizamos isso. Então, eu entendo que isso não é... Eu vou lá e eu vejo o problema, certo? Eu posso dizer, olha, poder público, existe esse problema. Posso fazer um documento tal e encaminhar com relação a isso. Mas eu não tenho esse poder de ir lá e falar para o camarada, ó, você não pode fazer isso aí. Entendeu? Pelo menos nós somos imitados nessa, nós propomos a quem tem esse poder, certo? De fiscalização, que é o poder público, de fazer alguma intervenção. Então, e aí, Rosalie, a gente acaba direcionando para você, mas não porque você é que tem que fazer, mas porque o poder público, de uma forma geral, dentro da sua estrutura, é que vai tomar conta desse problema, entendeu? Se for preciso acionar outras esferas, como estaduais, tal e etc., é também o poder público que tem mais vamos dizer assim, esse poder, né, já chama o poder público por conta disso, de fazer essa atuação. Então, foi por conta disso que eu incluí esse tópico, né, aqui na nossa fala, por conta dessa demanda que surgiu, que gerou ali uma certa controvérsia, mas que eu e a dona Ivanete, nós fizemos essa visita e eu me comprometi de trazer isso para dentro, para nós podermos compreender melhor isso, entendeu? Compreender melhor isso e como é que nós podemos ou fazer um documento enquanto instituição do Conselho, solicitando ao poder público alguma manifestação, certo, né? Então aí nós podemos deliberar aqui se nós devemos fazer isso ou não, tá? Porque a situação está acontecendo. Ela, vamos dizer assim, não é que ela vai acontecer, ela está acontecendo. Entendeu? Eu não consegui localizar... O que foi? Sim? O que foi? Vamos lá. É só você, cara. Eu não posso mais... Rosalie, você gostaria de falar? Se quiser falar, tem um momento. Bom, eu acho que foi só um erro de... Oi, é que eu tava com um probleminha aqui. Na verdade, presidente, o ideal é isso, tá? Eu já dei a minha posição por ter já vistoriado essa área, pelo conhecimento que eu tenho. Essa área ela foi parcelada sem um protocolo na prefeitura, né? Então, o que precisa fazer nós como conselho? Documentar tudo o que for de dúvidas e mandar para o departamento de obras, por quê? Então, assim, dentro dessa Rosalie, então eu situação... peço o seu auxílio no seguinte, porque, por exemplo,
Você já esteve lá fazendo uma fiscalização. Aí você tem, por exemplo, a tipificação da área, certo? De repente, localização e etc., para que nós possamos fazer um documento bastante assertivo. Eu posso ir lá no local com o meu GPS e colocar uma coordenada de GPS lá, mas já existe, vamos dizer assim, no nosso mapa urbano, já existe uma localização, mas eu não tenho esse mapa, certo? Então, aí se você puder fornecer pelo menos os dados dessa área específica, certo? Localização, se tiver, não sei se é possível dizer quem é o proprietário ou coisa do gênero, a gente pega e menciona tudo no documento, que é para ser assertivo. Aí nós vamos fazer essa documentação. Então, o correto, nós como conselho, não é ir no poder público, como se a gente, assim, o conselho a gente é representante do poder público, correto? Porém, a gente é membro do conselho, é isso que eu quero que fique claro. Sim, tudo bem. Então, informações que são oficiais, tudo que for relacionado, eu comentei porque eu fiz a vistoria na área, tranquilo. Mas informações, dados, essas coisas, não é possível passar sem ter sido solicitado documentalmente. Tá, então vamos Então, o que solicitar, a gente vai fazer isso? Vai colocar a Então, informação que olha, quiser. vamos dizer assim, do ponto de vista... Olha, Rosali, então eu gostaria só de fazer uma correção de fluxo, perdão. Porque assim, a nossa reunião, ela vai ser documentada, certo? Então aqui, um pedido feito para você aqui, ele já é um pedido formal, certo? Já é formal. Ele não está sendo feito, não é uma coisa leviana, certo? Não, mas ele já tá sendo eu falo formalmente. formal documentada, por quê? Porque Então, assim, ele vai ser, eu tô a nossa como reunião vai membro. virar um documento, mas eu posso fazer um documento específico sobre isso, mas eu gostaria de deixar bem claro isso. Que o Aqui que nós eu estamos tô solicitando já é como- formal. Aqui a gente está como membro e tem informações que o senhor precisa que não está no departamento de meio ambiente. Tá. Então, por isso que eu falo que tem que ser formal, documentada, para que depois não haja nenhum erro. Sim. Ou... E aí, dentro dessa estrutura, você já conseguiu descobrir, certo? O tempo de resposta para esse tipo de demanda? Não, eu acho que tem que nossa lei de conselho não fala nada referente, eu não cheguei a procurar. Não, porque aí não é uma questão de lei de conselho, vamos dizer assim, é uma lei de funcionamento orgânica do município sobre não os achei protocolos, certo? Porque Não, assim, não os procurei. protocolos eles têm que ser, vamos dizer assim, existe uma lei federal que fala sobre os prazos, certo? Então, tem coisas que, dependendo do grau de urgência, tem que ser respondido em 24 horas, né? Mas isso são demandas de Então, eu outra acho que natureza, não todos do os membros conselho. podem procurar, a lei acho que ela é aberta para todos, e a gente mostra aqui no conselho e protocola também. Tá, De acordo com a lei tal, já coloca direto na solicitação. De acordo com a lei tal, número tal, parágrafo tal, a resposta tem que ser enviada em tantos dias, entendeu? então Já usa a própria lei. vai ser construído esse documento, inclusive com esse pedido, né? Na própria lei, tipo assim, a gente vai solicitar informações sobre a área X que fica próxima à rua tal, ou igual o senhor falou, manda só as coordenadas aqui, consegue saber que área que é, e nessa questionamento, já no rodapé já coloca, de acordo com a lei tal, a sua resposta tem que ser enviada ao conselho de tantos dias, entendeu? Tá, tudo bem. Tá. Eu fico agradecido pelos seus esclarecimentos e a gente vai então veicular o que for Tranquilo. preciso documentalmente. E aproveitando que você está com a palavra, então dessa parte já venci esse item, né? E aí então você pode falar sobre a elaboração do Plano Municipal de Adaptação a Resiliências Climáticas. Sim, então. Não dá para me sair daqui por causa da internet. A Nilson queria ir para outra sala, a Nilson está aqui comigo, tá? Tudo bem. Tá um barulho aqui, mas se eu tirar daqui da internet, vai cair o sinal. Então, em agosto, creio que em junho de 2021, o nosso município ele foi escolhido entre 645 municípios do estado de São Paulo. Foi 13 escolhidos para estar tendo uma capacitação para a elaboração desse plano, que auxilia, né, a captação de recursos para estar fazendo alguma ação ou medida para, na verdade, ter uma resiliência maior às mudanças climáticas, que acho que todo mundo já tem entendimento que já está acontecendo, né? Eu vou estar só fazendo uma apresentação rápida que a gente
fez lá na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, e para o Conselho estar ciente do que está acontecendo, né? E se alguém tiver alguma contribuição, porque eu estou ainda na fase final da elaboração, de repente, com a apresentação, alguém fala, olha, seria interessante isso. Não é uma coisa muito grande, porque dia 6 eu já tenho que entregar o plano. Porém, quando ele tiver digitado, ele vai ser passado pelo conselho, né? Para o conselho verificar, todos os membros avaliar, vai ter chamamento público, vai passar pela Câmara, porque a gente quer aprovar através de lei, para que não fique só no papel, para que ele saia e tenha as ações e atividades voltada para diminuir a resiliência aí no caso que foi escolhido do plano, que é o que eu creio que mais afeta o município, que são as enchentes e os deslizamentos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Espera aí que eu vou parar o meu compartilhamento. Espera aí. Rosali, eu interrompi o meu compartilhamento, eu acho que você consegue agora. Perdão. Oi, Rosali, você está tendo um problema? Bom, ela está tentando ajustar lá e eu não estou recebendo. Alguém está recebendo a imagem da tela dela? Não, Não? Não, aqui nada. Bom, nós estamos aguardando, viu? Tanto o Nilson quanto o Rosali, a apresentação de vocês. Bom, assim que, se ela conseguir entrar, então só para a gente seguir na pauta, para a gente não perder tempo, tem esse item, eu não vou compartilhar de novo, mas o próximo item seria a nota sobre a apresentação do núcleo de pesquisa, né? A Indira, ela fez um registro muito bem pontuado acerca da reunião, né? A fala do Túlio, né, que trouxe bastante luz e esclarecimento sobre os fluxos de trabalho que nós temos que ter aqui no município para dar tratamento a essas questões que envolvem resíduos de uma maneira geral, em particular o resíduo da construção civil e o resíduo doméstico, né? Então o Túlio ele foi bastante pontual, o grupo é um grupo bastante consistente, né, no que diz respeito a esse trabalho, né? Daí eu gostaria de abrir aos membros que estavam participando, né, naquela ocasião, se há algum apontamento que gostaria de fazer, alguma solicitação de algum aprofundamento, porque haverá um segundo momento, né? Então, o grupo está esperando que nós façamos alguma interferência, né? Ou alguma sugestão. O professor Aguinaldo Vidal, ele pediu que eu entrasse em contato com o grupo, para esse grupo fazer uma apresentação semelhante na Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, né? Aí então eu coloquei eles em contato, né, para eles poderem tá resolvendo isso, que seria uma segunda oportunidade de poder estar ouvindo um pouco mais, né? Não mais do mesmo, porque sempre as demandas, a cada momento, nós vamos nos aperfeiçoando e nos entendendo enquanto munícipes, enquanto, né, atuantes dentro dessa sociedade aqui em Francisco Morato,
e a gente pode, de repente, numa outra apresentação de um grupo que traz tanto conhecimento em tantos municípios, a gente pode estar interferindo com eles de uma maneira um pouco mais positiva, né? Ou propositiva, ou perguntando, né, sobre coisas que eles pudessem estar trazendo como conhecimento para nós, né? Então, mais alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a exposição do Túlio? Lá daquela última... É lógico que a Andira fez a leitura da ata, né? Então, com base nessa memória que nós temos da ata... Rosali, se você quiser fazer... Não estou conseguindo compartilhar, não sei o porquê. Ó, se você quiser colocar aqui no WhatsApp, aí, mandar pelo WhatsApp, eu compartilhar aqui também, a gente pode tentar aqui. João, Oi, Indira. eu queria aproveitar que a gente falou da apresentação do Túlio. Tem um dos slides que ele coloca que me chamou bastante atenção, até cheguei a te comentar também em particular, que é um slide onde ele fala sobre a concepção de diagnóstico, né, para saber a situação atual do município, para a elaboração de um prognóstico e um planejamento estratégico. A apresentação dele, claro, com a temática sobre os resíduos, mas eu acho que esse recorte ele pode nos servir como organização para outras questões também no Conselho. A gente está aqui hoje na primeira formação, né, do Conselho de Meio Ambiente da cidade. Então, a gente ainda está adquirindo essa experiência, mas nós aqui em especial fazemos parte como munícipes, então nós atuamos como observadores. Muitas informações que a gente obtém é com base no que a gente observa, por fora. A gente não está dentro da esfera pública, nem tudo que é feito dentro da esfera pública nós temos um fácil acesso, ou demora a chegar no nosso conhecimento. Então, algo que inclusive para o nosso plano de ação, que a gente também precisa elaborar para o Conselho, seria interessante a gente trabalhar nesses setores, né, setorizar as temáticas ambientais do município para levantar esses diagnósticos. Sim. Porque facilitaria imensamente o nosso trabalho ter esses dados em mãos. Porque às vezes a gente tem uma sensação de que uma solução que na nossa cabeça parece simples ou fácil ou a mais adequada, mas a gente na verdade está vendo só uma fração do problema, a gente não tem toda a dimensão dele para poder analisar. Perfeito, Indira. Você tem mais alguma coisa para colocar? Eu creio que nós podemos usar, assim, esse recorte que o Túlio colocou, certo? Das 3 etapas aí para você poder construir um planejamento estratégico, né? Aí eu não vou nem citar do jeito que você falou, mas é perfeito isso. Nós temos que, vamos dizer assim, esse é um espaço, certo, democrático, e todos nós temos que falar, não só expor opiniões, mas nós temos que fazer isso de maneira embasada, como já foi dito anteriormente, inclusive a Rosali chamou a atenção para esse fato, né, de que as coisas elas não podem ser feitas ingenuamente, certo? E por que elas não podem ser feitas ingenuamente? Porque senão você não gera o movimento necessário, certo? E vamos, sei lá, tentar pensar em algum exemplo. Vamos dizer que nós tratemos, por exemplo, a questão animal, né, ou dos animais de grande porte de maneira ingênua, certo? Nós não podemos fazer isso, porque para nós podermos compreender a dimensão ou o grau de atuação ou as responsabilidades específicas dentro das estruturas, nós temos que buscar os embasamentos e no caso de não haver embasamento no município, porque tem coisa que é o município que embasa. E como é que ele embasa? Embasa na Casa de Lei, entendeu? E aí foi onde nós chegamos na conversa com o William acerca, por exemplo, ou da questão dos loteamentos irregulares ou de qualquer outra questão, de que assim, tem coisas que é a Câmara de Vereadores que legisla, certo? Mas muitas das vezes, certo, os caras, algumas questões, elas são gestadas, né, dentro da sociedade.
E quando a sociedade ela se organiza e ela coloca isso em pauta, certo? Em artigos, né? No formato de lei, submete-se isso à Câmara de Vereadores e regulamenta-se. Entendeu? Então a Câmara de Vereadores aprova e caminha-se para o Executivo. Né? Ou tem vários movimentos para você fazer isso. Então, inclusive, né, nós sugerimos assim, que o Conselho do Meio Ambiente, nós podemos, certo? Vamos dizer assim, não é que nós vamos implementar uma lei no município, nós não vamos fazer isso. Não é da nossa alçada. No entanto, aquelas temáticas que são afeitas e são problemáticas dentro da nossa área, certo? Da nossa área aqui, que é o nosso município, que dizem respeito ao meio ambiente, que podem ser normatizadas, nós podemos propor que as instituições, né, competentes para tal, que elas normatizem aquilo que não está normatizado, certo? Se não existe normatização, então as pessoas vão atuando conforme querem, certo? Dentro do município, né? Dentro do estado e por aí vai. Então, essa normatização ela é feita em casa, certo? Essa é aqui, dentro de casa, que ela vai ser feita. Tem algumas coisas que prescreve no sentido de que é dito, né, e escrito a partir da lei federal, né, e aí o município cumpre ou regulamenta de alguma maneira dentro da sua realidade, mas ele não pode desdizer o que já foi colocado nas esferas superiores, né, e aí regulamenta. E existem coisas que ficou para o município regular. Então é o município que regula. Né? Então é preciso ter já existe a nossa lei orgânica, mas a nossa lei orgânica ela não é completa. Como todo, né, todo acervo de lei, ele sempre existe um princípio que é chamado princípio da incompletude, certo? Então está sempre incompleto, porque está sempre faltando alguma coisa. A relação entre as pessoas ela é sempre complexa, né? Cada vez surge uma nova coisa, uma nova tecnologia, e cada uma dessas coisas de repente a sociedade não estava preparada para aquilo, certo? Então não existe norma. Então é preciso criar. E aí nós podemos propor, não vamos dizer assim, impor uma norma, mas nós propomos. Né? Então é possível você fazer uma minuta, certo? Encaminhar para uma análise, por exemplo, do jurídico, se for o caso, certo? Aí diz, está de acordo, encaminha-se ao legislativo, né? Para posicionamento, conduta, né? De repente votação em plenário, qualquer coisa, existe todo um trâmite, então nós podemos fazer isso. Tá? Ô, Rosali, você compartilhou comigo aqui, eu não recebi nada. Bom, não sei se por e-mail, você compartilhou no e-mail do conselho? Eu mandei no seu WhatsApp. Mandou? Peraí, deixa eu ver de novo aqui. Ah, tá aqui. Perdão. Aí, espera só um pouquinho que eu vou baixar e já abro aqui. O senhor conseguiu ver aí no WhatsApp? Já abri aqui. Espera só um pouquinho que eu vou abrir, que eu tenho que salvar na minha máquina para depois Ele falou que abrir. tá na gaveta, vê se não é essa aqui. Aí, conseguiu. Não sei por que eu não tô conseguindo aqui. Bom, olha, pode ser que por conta de uma configuração eu não consiga colocar ele na tela inteira, mas eu posso ir mudando. E deste tamanho eu acho que o pessoal consegue ler aí, né? Creio que sim. Tá, Na verdade, aí, eu vou. Na verdade, depois eu posso até mandar no grupo para todo mundo dar uma olhadinha. Esse aqui é só um piloto, né? O plano ele tem muito mais informações. E assim que tiver todo digitado, vai passar pelo conselho também. E só para um entendimento de todos, né? Esse plano ele é extremamente importante, né? Para a nossa futura geração, que fala das mudanças climáticas que atingem não só o Brasil, como o mundo todo.
A gente acabou saindo aqui, não está aparecendo mais não. Pera aí, deixa eu compartilhar de novo. Peraí. Bom, vamos fazer assim, presidente. Eu falo um pouquinho resumidamente do que se trata o plano e eu mando no grupo, o pessoal dá uma olhada, lê e tiver alguma dúvida, alguma coisa, aí me pergunta, não tem problema nenhum. Tá bom. O plano, na verdade, dentro dele a gente está construindo um plano de... Dentro do plano eu quero fazer um plano de fiscalização e contenção a construções em áreas de preservação permanente e áreas de risco, que é a maior problemática aqui do nosso município, né? Então, esse plano, ele tem que ter seu começo, meio e fim. Então, como objetivo principal, outros municípios colocaram 3, 4, 5, 10 objetivo principal. Só que trabalhando no serviço público há mais de 15 anos, para mim eu não entendo que não adianta colocar 10 objetivos nem cumprir nenhum. Então eu escolhi colocar um objetivo e 5 metas para que mais de 50% desse plano saia do papel o mais rápido possível, né? E o que nele eu gostaria de contemplar? Acabamos de falar sobre áreas de preservação, só que nesse caso aí, a área de preservação é uma área particular, né? Então, é um pouquinho diferente, mas temos área de preservação em área pública, que aí é mais grave, né? Que é o poder público que tem a sua responsabilidade de preservar. Então, esse plano, ele vem para isso, para preservar essas áreas e, possivelmente, restaurar as que já foram degradadas. Porque sem esse trabalho de restauração, futuramente não vai ter um controle mais, não vai ter praticamente, como que falam, recursos nenhum, né? Tanto com o ser humano como com os animais, nada. E no plano vem também para estar aumentando a nossa arborização da cidade, criando um catálogo das nossas árvores. Essa assim, a árvore só da rua, não. A longo prazo, a gente quer catalogar as árvores em imóveis, né? Em residências, porque assim, não é porque a árvore está dentro do terreno da pessoa que ela tem o direito de cortar a hora que ela quiser. Tem que ter todo um processo, Eu falo que a árvore é um patrimônio geral, né? Porque ela serve para todos nós. Mas eu vou estar compartilhando a apresentação do plano, porque fica mais fácil vocês dando uma olhada lá para entender melhor e surgindo dúvidas. E quem quiser estar contribuindo com o plano, pode me mandar sugestões, mas o plano vai passar antes de aprovação por lei, o plano vai estar passando pelo Conselho de Meio Ambiente, vamos fazer uma audiência pública também, vai passar pela Câmara. Mas é de extremamente importância, né? Entre 645 municípios, a gente está entre os 13 primeiros escolhidos para receber uma capacitação, a visibilidade que é importante, né? Entre os 13 municípios, 12 desistiu, não fez o plano, não participou da nossa capacitação, alegando que não tinha corpo técnico, alegando que não tinha tempo. Só que assim, se a gente precisa dos recursos, tanto do governo do estado como do federal, a gente tem que se desdobrar. Eu creio que foi difícil, porque eu também tive que me desdobrar para fazer as capacitações e agora eu estou me desdobrando para estar colocando o plano no papel com o auxílio de algumas pessoas, porque não é fácil. Mas assim, se a gente desiste da primeira batalha, como que amanhã depois a gente pode ir lá no governo do estado e falar, olha, eu preciso de um recurso para recuperar uma área que foi degradada. Mas quando você teve a oportunidade de fazer um plano para isso, vocês não quiseram, né? É tipo assim, para a gente sempre estar pleiteando o que for necessário. Então, eu vou colocar no grupo, depois do conselho, e quem puder dar uma contribuição, mas se achar que está ótimo também, mas depois vai passar ele todo por escrito, que ali está só uma prévia, tá? Depois ele vai passar todo por escrito. Tá bom, então eu gostaria de ter só um esclarecimento. Então, assim, esse é um plano que foi feito a partir de uma seleção, aí você passou por uma formação para poder elaborar esse plano. Sim. Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente. Isso. Na verdade, eles têm uma parceria com uma empresa alemã, né? Que foi essas empresas que deram essa capacitação, era toda terça-feira, das 2 da tarde às 5.
Tá, então essa instituição é a GIS, que chama? É isso mesmo. Tá. Bom, olha, eu gostaria, Rosalie, então, que dentro do melhor possível, né, se for preciso, assim, algumas informações acerca das demandas, né, estabelecidas para a elaboração desse plano, nós precisamos ter. Nós vamos ver a sua apresentação e aí é lógico que a gente pode buscar também por outros meios, mas se você puder fornecer, já antecipa o trabalho, tá? Não, sim. Já vem, são modelos, na verdade, já vem na verdade, como se fala assim, já vem o esqueleto pronto. Aí você vai encaixando nas casinhas. Conforme foi direcionado nas matrizes, definido, a gente agora está só alimentando as caixinhas e complementando com mais informações. Mas eu passo também. Mas na apresentação tem, assim, eu acho que já 80% do que vai ter no plano. Tá, perfeito. Não, eu não vejo nenhum problema, certo? Eu sei que, assim, algumas instituições, elas são renomadas mundialmente, né? Existem algumas coisas que nós poderíamos criticar do ponto de vista, vamos assim, de interesses econômicos entre as nações, mas não cabe o caso nós entrarmos em discussão com relação a isso aqui, né? Mas a gente vai compreender essa questão dessa necessidade. Eu sei que isso é uma demanda para vários municípios, porque não fosse dessa maneira, porque estão pensando em buscar recursos, o município de São Paulo tem uma secretaria, certo? Voltada especificamente para essa temática, para você ter ideia, né? Que é a temática das mudanças climáticas. Existe uma secretaria de governo, foi criada uma secretaria. Ele já tem até o plano deles, pois né? Deu uma olhada lá. Então foi. Bem... É que cada um com a sua realidade, né? Acho que pelo menos a gente está tentando e está buscando, e foi uma oportunidade do governo do estado e a gente não desperdiçou. Não, sim. Não, tá de parabéns com relação a isso, tá perfeito. Tá, aí você gostaria de colocar mais alguma coisa acerca disso? Eu vou ler com o máximo carinho, certo? E se eu puder contribuir, pode ter certeza que eu vou colocar a minha posição sim, tá? Tá, informando que até o dia 6, tá? Na verdade, até o dia 5 pode mandar, porque o dia 6 eu já tenho que estar enviando. Mas vai passar, eu vou enviar o que eu tenho, mas nada impede que a gente... eu vai passar pelo conselho, ele já todo pronto, para a gente... Isso você fala que nós temos até o dia 6 de maio para colocar a contribuição, é isso? 5. 5 de maio. Isso. Tá. Não fugindo, porque quando eu mandar, vocês vão ver que tem um contexto. Ele Sim. já vem em padrão. Não fugindo do contexto que já tem lá, não tem problema nenhum. Tá, tudo bem. Bom, vou tentar compartilhar agora a minha tela de novo, não sei se eu vou conseguir aqui. Para a gente poder vencer a pauta, que nós já estamos em 3h24. Eu já vou estar colocando no grupo do meio ambiente, para o pessoal ter acesso. A apresentação e depois o esboço eu vou salvar aqui também e já coloco. Tá legal. Bom, vocês estão vendo novamente, né? A minha tela. A pauta, sim. Tá. Então, nós já vencemos esse item da pauta, que seria as notas sobre a apresentação, com a contribuição da Indira, né? No que diz respeito ao fluxo, para nós podermos organizar o nosso próprio plano, né? Essa demanda que a Rosalie colocou sobre essa questão do plano municipal de adaptação, né? Nós temos aí esse prazo, que não é longo, né? Mas a gente, dentro desse tempo, né, a gente tenta colaborar no que for necessário, né? Abro o espaço para todos. A única coisa que eu creio que eu não fiz e deveria ter feito, e vou fazer isso nesse momento, né, é dizer a todos aqui o seguinte, porque eu me propus, certo, não eu, João, certo, mas enquanto representante e presidente dessa agremiação, de estar encaminhando os documentos, certo, solicitando, né, as informações que foram colocadas aqui. Mas eu gostaria que todos se posicionassem a favor ou contrário de que se isso deve ser feito ou não, tá? Porque essa demanda, ela vai estar... Por exemplo, se eu vou fazer um documento solicitando
por exemplo, informações acerca do imóvel que é particular, mas que está sendo ocupado de maneira irregular, né? De repente com a conivência do proprietário ou não sei, que isso não me compete, mas aí nós gostaríamos de ter esclarecimento. Aí quando eu digo aí não sou eu, certo? É o Conselho do Meio Ambiente que está pedindo, e por isso que é interessante que vocês compreendam isso dessa maneira. Não sei se ficou claro para todos, e por isso que eu coloco em regime de votação. Existe alguém que seja contrária a esse encaminhamento, que seja contrário a esse encaminhamento? Então, isso, obrigado. A Indira se posicionou aqui de acordo, eu entendo que ela está de acordo que eu encaminhe. Né? Tá? Então é isso. Então, está aprovado que a gente faça isso, então, que a gente solicite ao poder público, né, os esclarecimentos, e em que pé que está a coisa, o que foi feito, o que não foi feito, e o que nós, como conselho, nós podemos deliberar, ou propor, ou pedir, ou encaminhar para as esferas, para tentar dar alguma solução que seja viável, né, para o município, né, inclusive porque as temáticas elas estão interligadas, e a Rosali mesmo acabou colocando isso, que a questão de resiliência às mudanças climáticas passa por uma questão de zoneamento, passa por uma questão de parcelamento do solo, passa por uma série de questões, né? E aqui na nossa região nós temos essa questão que é uma questão muito forte, que é por conta do nosso desnível, né? As montanhas e tudo mais, a questão dos deslizamentos. Se você não tiver uma drenagem, construções feitas de maneira bastante pensadas do ponto de vista de engenharia, o resultado é desastroso, né? Com relação a isso, né, eu gostaria de deixar um comentário aqui, que eu tive a oportunidade de assistir um evento, né? Eu creio que eu já comentei sobre esse evento, mas vou falar novamente porque veio à tona essa questão de mudanças climáticas, e aqui no nosso município o que mais chama atenção e salta os olhos foram os deslizamentos que ocorreram, né? Não só aqui, mas em outros municípios. No estudo, por exemplo, relacionado a Franco da Rocha, certo? O núcleo de pesquisa, que é um núcleo de engenharia duro, né, gente, né, de muito gabarito, eles tinham feito um levantamento na área, para vocês terem ideia. Foi feito um levantamento na área e apontado como uma área de risco, mas eles não chegaram, né? Isso foi relatado, certo? Está gravado aí em algum... Se eu conseguir resgatar, eu coloco, se alguém quiser ver. O professor da universidade, ele se posiciona e diz, olha, nós mapeamos essa área e, vamos dizer assim, colocamos a nossa previsão de qual seria o efeito de um deslizamento ali, certo? E eles não chegaram nem perto, quer dizer, erraram, né? Houve um erro, certo? Do ponto de vista do que aconteceu, na dimensão que aconteceu, né? Então, ainda estando, certo, na ponta e na vanguarda do estudo, certo? Ainda assim, pode, né? Ninguém está dizendo que está 100% garantido. 100% garantido só Deus, né? Mas apenas para a gente poder ter uma ideia, né? Então, eu creio que algumas comunicações já foram feitas. Se houver mais alguma comunicação que o Departamento de Meio Ambiente queira fazer, tem espaço ainda e tem tempo, né? Nós temos meia hora prevista, tá? Eu gostaria de fazer 2 apontamentos, presidente. Gostaria que o senhor falasse quais são os presentes na reunião, para ficar gravado na hora de fazer a ata, ficar mais fácil. Tá. E também solicitar uma reunião extraordinária, porque para a gente estar falando da pauta das ações do mês do meio ambiente, porque a próxima reunião já é no final de maio e não vai dar tempo. Sim, então aí você já solicitando isso, você pode apontar uma data pelo menos aqui, já. Bom, na verdade tem que ver uma data que fica melhor para todos, mas que seja daqui no máximo 15 dias, né? Então tá, na próxima quinta-feira, 15 dias adiante. Vamos ver a data. Porque já vai... A nossa próxima reunião é só dia 27 de maio, então na outra semana já quase é a semana do meio ambiente, já é o mês do meio ambiente. Então a gente já tem que trazer para essa pauta contribuições. A Indira sugeriu ali dia 12. 12 é quinta-feira, daqui 15 dias. Isso. Então, porque assim, ó, todos os que estão presentes, que aí eu vou nomear como você pediu, já se encontram conscientes e cientes de que existe essa previsão de uma convocação extraordinária que deve ser disparada até sexta-feira da próxima semana, não essa na próxima, tá?
eu disparo essa convocação para a reunião no dia 12 de maio, tá? Então, aonde a pauta, como toda reunião extraordinária, a pauta é única, certo? Então, não tem pauta a ser delimitada, certo? A pauta delimitada é isso que Rosali colocou, que é discussões sobre o mês do meio ambiente. Então, assim, ações no mês do meio ambiente. A gente quer pode ser a contribuição, pauta. né, dos membros, o que eles sugerem, ideias, e a gente discute junto o que fica melhor para todos, porque eu creio que nós, como Conselho de Meio Ambiente, a gente não está só para discutir, a gente está também para Sim. fazer ações, nem que seja um sábado, não tem problema nenhum, mas eu acho que a gente tem que mostrar que a gente está presente e que a gente participa. Perfeito. Então, nomeando quem está presente na reunião ou esteve pelo menos durante algum momento. Né? Então, eu vi que a Renata ela entrou e saiu, não sei por qual motivo. Está aqui Rosali, que esteve o tempo inteiro, saiu e voltou, né, por conta de algum problema tecnológico, mas ela teve aí grande parte da reunião. Aí assim, ó, nas outras reuniões teve gente que entrou e saiu. Eu não coloquei nenhuma objeção, não sei se a Indira colocou, registrou a presença ou não, certo? Mas eu creio que isso deve ser, vamos dizer assim, pauta de uma deliberação nossa, se não hoje, mas num outro momento, de como é que a gente vai apontar a presença das pessoas. Porque se entrou e saiu, de repente não tomou conhecimento né, do que está acontecendo. Então, de repente, nem menciona-se o fato, certo? Mas a Priscila Ramalho, que acompanhou aqui, né? A Ivanete Costa, a Amara Salustiano, que eu chamei de Verônica, mas é a Amara, tá? O Silvio Leandro, que é da vigilância, né? Da saúde, né? Da saúde. E o Nilson Serasa, que também está aqui, acompanhou parte da reunião com a Rosali e agora também se encontra aqui, tá? Perfeito, presidente. Presidente, você já encaminhou a solicitação sobre o social ou não? Então, para a Secretaria do Social, eu encaminhei via e-mail para eles, precisamente, certo? Entendi. Encaminhei via e-mail, aí assim, eu tenho adotado uma sistemática, viu, Rosali, que os e-mails eles vão identificados com número e tudo, certo? Para cada comunicação, para que a gente não se perca, para ver se pelo menos respondem, né? Então, a princípio, não houve nenhuma resposta ainda, tá? Entendi. Então, tá bom. Tá, mas aí, mas só para a gente poder colocar fluxo e não achar que o pessoal está dormindo, né? Eu creio que a solicitação sobre o o Anderson e o Tom, que eram membros do social, eu creio que eu encaminhei na última semana, junto com a pauta, certo? Então, no dia que eu encaminhei a pauta, eu encaminhei isso. Aí, eu gostaria de registrar aqui também, certo, essa questão dessa dificuldade que a gente está tendo com relação às publicações, né? Aí, qual foi como você tinha me dito que é necessário um documento assinado pela presidência ou pela vice-presidência, aqueles que eventualmente não tiver a minha assinatura, você pode pedir a Renata, que está mais próxima aí, ela pode assinar, não tem nenhum problema, certo? Dessas coisas que nós estamos encaminhando por aqui. Aí, o que eu adotei depois que você me mencionou que a imprensa oficial estava com dificuldade de fazer a publicação dos documentos em PDF que são gerados como uma imagem. Eu não só mandei a imagem, como eu mandei o mesmo documento num DocX para facilitar. Só que o documento em DocX ele não tem uma assinatura. O documento em PDF ele tem uma assinatura, porque eu assino, escaneio, tal, esse é o procedimento, né? Eu não tenho, certo, aqui, não assino nenhum serviço de assinatura digital, porque isso é uma coisa que tem que ser assinada, né? Porque eu poderia tomar essa providência, mas isso tem um custo para mim, certo? Entendeu? Ainda que tenha, eu não sei se tem algum certificador digital de assinatura gratuito, não procurei, mas eu sei que os que eu já entrei em contato são pagos, né? Para poder ter isso. Mas aí, eventualmente, a prefeitura assina algum serviço desse tipo, ela poderia disponibilizar, pelo menos para a presidência poder fazer assinaturas digitais. Vou verificar junto ao TI, eu não sei informar. E eu retorno para o senhor. Tá, obrigado. Então, olha, se não tiver mais nada a ser colocado, a nossa reunião, então, a pauta deu-se por vencida. Nós conseguimos tratar da pauta dessa e trazer o que não houve da outra reunião, tá? Lembrando que a pauta, apesar de eu fazer, né, a comunicação oficial, ela está aberta para todos os membros sugerirem e colocarem tópicos, né, nessa pauta, que sejam relevantes, né, que
que tenham a ver com a nossa agremiação, você pode trazer isso, né, me manda, diz, olha, eu gostaria que fosse tratado tal assunto, e a gente coloca no item da pauta. A pessoa que gera demanda, ou ela mesmo fala, certo? Ou então ela me diz, olha, o que ela gostaria daquilo para eu poder, de repente, porque nem não sei de tudo. Então, tem coisa que eu teria que fazer alguns levantamentos e tal. Então, se tiver alguma pauta que vocês gostariam, é somente colocar, a gente coloca ela, e aí você fica à vontade para fazer, inclusive, a exposição sobre o tema, certo? Entendeu? Agora, se for uma pauta que gostaria de discutir, mas que você não se sente à vontade para falar, algum dos membros aqui, que queira que a gente traga alguma contribuição, então eu coloco um pouco antes, a gente faz o levantamento, e aí eu posso estar trazendo e colocando para apreciação dos demais, tá? Então, da minha parte é isso por hoje. Então, é isso. Lembrando que para a próxima reunião, gostaria que todos os membros contribuíssem de alguma forma e que a gente vai estar fazendo uma ação presencial. Então, gostaria que o pessoal já verificasse a disponibilidade, se vai poder participar de uma ação, pode ser ao sábado, não tem problema nenhum. É importante que seja uma ação que parta do Conselho do Meio Ambiente. Tá. Bom, então é isso. Alguém gostaria de se posicionar? Eu gostaria só de apontar, Rosali, eu coloquei aqui no chat a lista de pessoas que estão presentes, que a gente tem uma lista de controle de frequência que eu e o João a gente estava usando e que facilita muito na hora de fazer as atas. Depois compartilho também com o Nilson, mas para facilitar os membros de hoje já coloquei aqui no chat para vocês. Tá perfeito. Então, assim, ó, o Nilson que vai... Olha, Nilson, você já tem a responsabilidade de fazer a nossa próxima... Essa ata dessa reunião, para nós podermos discuti-la na próxima. Ou melhor, fazer a aprovação na próxima. O que eu tenho feito e organizado junto com a Indira, que facilita, né? Então, tá feita a gravação, até esse momento está sendo gravado. Eu subo isso para o YouTube, compartilho o link contigo, já logo na sequência. Se eu não fizer isso, você me cobra, certo? Para que você, se você precisar retomar a reunião para fazer o registro, aí você tem, o registro dela está completo aqui, gravado, né? Então aí você tem um tempo ali para você poder estruturar o registro escrito da ata, tá? Então ficou o Nilson Serasa como o primeiro secretário e a Indira agora como segunda secretária, tá bom? Então, uma ótima tarde a todos, um ótimo avançar de semana, final de semana abençoado, se Deus quiser. Parabéns a todos nós pelo dia 1º, que é o dia do trabalho, né? Né? Antecipadamente. Fiquem todos com Deus. Eu espero que todos tenham se compreendidos aqui, que eu não tenha feito nenhuma colocação indevida. Conseguiram fazer um print que eu preciso dele, não, tá? pera aí que eu vou fazer isso agora. Pera aí, Rosali. Eu tinha esquecido. Eu só não consigo abrir minha câmera hoje, Rosali. Tô com um problema aqui no computador. Tô tentando abrir desde a hora que começou a reunião. Então, os demais, se sentirem à vontade, né? Porque tem gente que não gosta de aparecer, né? Então, aqui tá, a Mara tá ali. Olha, aqui a Priscila tá aparecendo uma cadeira aí, Priscila. Tudo bem, então, olha, eu vou tirar o print agora e aí eu vou colocar no nosso grupo mesmo, tá? Então, apenas para o registro aí, a Rosali pode usar lá, tá bom? Pronto, tá feito. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até mais, obrigado. Boa tarde. Boa tarde.